Acho que o Felipe Luiz chegou pra todo mundo e falou, molecada, ó, vamos arriscar. Mas e se der problema? Se der problema, eu vou segurar. E vou trazer vocês por coisa. Acho que isso é o que tá acontecendo hoje com o Flamengo. Então a troca hoje do treino foi boa. Foi boa. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar tudo o que rolou nesse pós-jogo. O Mengão foi fora de casa contra o Bahia, fez 2-0, mais uma boa partida. A segunda partida do técnico Felipe Luiz ali na beira do gramado. O Flamengo mais uma vez conseguiu vencer ali o time do Rogério Ceni. O Rogério Ceni, se eu não me engano, já são 15 jogos como treinador enfrentando o Flamengo e 15 derrotas. É um negócio assim impressionante. O Bahia do Rogério Ceni, o Rogério Ceni em si, né, treinando São Paulo, Fortaleza, não consegue assim vencer o Flamengo e dessa vez não foi diferente. O Mengão fora de casa venceu o Bahia, o bom time do Bahia, né? Foi lá e mais uma vez conseguiu 3 pontos com o Felipe Luiz, que foi muito elogiado pela imprensa nesse pós-jogo. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. O Vitor Sérgio e companhia ali rasgaram elogios ao novo técnico do Mengão e como esse Flamengo mudou da água pro vinho, né? De como era com o técnico Tite e agora é com o Felipe Luiz. Mais uma boa atuação do Flamengo, 3 pontos garantidos e muitos elogios a esse time. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. O link da TNT Esportes estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. E Flamengo, porque o Vés estava na transmissão, inclusive, na nossa arquibancada aqui na TNT, e aí, no YouTube da TNT Esportes, e aí, ô Vés, o primeiro jogo, que é contra o Corinthians, ele dá um... Meu Deus... Saudades de ver um Flamengo assim. O torcedor estava com esse sentimento e acho que ficou feliz. O segundo jogo, o torcedor de novo tem esse sentimento, velho? Tem. Dá pra acreditar nesse Flamengo, é isso? Então, acho que pela qualidade dos jogadores do Flamengo, e tá aí o lance do gol, né? Um lance que acho que resume muito a postura do Bahia também nesse jogo. Você vê que é o Gerson sem nenhum tipo de pressão, dando a bola pro Arrascaeta, sem nenhum tipo de pressão, dando um passe nas costas da zaga pro Wesley, ele rola para trás, o Bruno Henrique não finaliza bem, ele finaliza mal, o Marcos Felipe salva e o Ayrton Lucas está completamente livre lá, e na última bola do jogo, aliás, o Arias, ele talvez pudesse pegar um gancho, ele deu um soco na cara do Michael, assim, um soco mesmo, assim, com vontade, né? Com vontade, ele largou a disputa de bola para dar um soco e aí foi pênalti, enfim. Agora, para responder a sua pergunta, quando o Felipe Luiz deu a entrevista de apresentação dele, ele fala algumas coisas ali muito, muito centrais, que são, eu conheço o clube, eu conheço esses jogadores, eu conheço o que esperam do Flamengo. E conhecer o que espera do Flamengo, e que aí e fala talvez... também que gosta muito de atacar, que os Então, times dele atacam. Exatamente. Aí tu ia chegar? Isso que eu ia chegar. Conhecer isso, ele fala que é atacar o tempo todo, estar em cima o tempo todo, ter a ânsia para recuperar a bola e tudo isso tem um efeito colateral, que é aceitar correr riscos. Ele fala essa palavra. O meu time vai aceitar correr risco. Porque corre, não tem como. Porque fazer o que ele quer fazer, você vai aceitar correr risco. Claro. E aí quando você faz um contraponto com o Tite, e eu não vou pelo caminho fácil de achar que os jogadores estavam querendo derrubar o Tite, que acho que isso é uma leviandade, eu não tenho essa informação. Se eu tivesse, eu chegaria aqui e falasse, ó. Mas dentro questão de comportamento... Então, isso pegou. Então, eu não tenho essa informação. Sim. Mas se algum dia eu tiver, eu falo aqui. Vamos entender. Quando o Felipe Luiz fala para todo mundo, eu vou aceitar correr risco, todo mundo entende assim, beleza, eu vou usar. E se eu fizer merda? Se eu fizer merda, ele falou que vai aceitar correr risco. O discurso do Tite, e aí não estou querendo vilanizar não, acho que saí muito decepcionado do Tite com o trabalho no geral, em especial as últimas 2 semanas, mas aí é um outro debate. Quando o Tite fala do equilíbrio, do sofrer pouco risco, talvez isso perceba no jogador de falar, beleza, eu não vou dar esse bote aqui, porque esse bote, ele desequilibra o time. E tá ok. Aí é a mensagem que o treinador quer. Mas é né? isso que eu acho que que eu, pelo menos, pensava na hora da contratação do Perfeito. time. São maneiras e maneiras. Ele é esse treinador. Ninguém pode dizer que se surpreendeu dele fazer isso. Exato. Talvez ali seja... E aí eu tô falando porque eu gostei da contratação do Tite, porque eu imaginei que um time que já tem muitas armas, se você dá um pouquinho de equilíbrio, você ajusta. Só que, na verdade, o que aconteceu foi...
se a tentativa do Flamengo, se o termostato do Flamengo tá aqui de ir buscar, tá todo pra cá, em vez de você trazer com o Tite, você trazer ele um pouquinho pra cá, não, você trouxe ele todo pra cá pra depois voltar pro coisa. Aí eu acho que dá problema. Acho que agora com o Felipe Luiz é assim, ó, galera, vamos ser o que a gente é, tudo pra cá. E depois, se eu precisar cortar um pouquinho pra vocês, eu vou te dando. Só pra pegar um exemplo aqui. Não, e eu acho que a sensação que eu tenho é que a torcida do Flamengo, ela aceita mais isso. Exatamente. Faz mais sentido pra ela Faz isso. mais sentido isso. E aí, dando exemplo aqui, pegando o Renato, que até outro dia estava numa outra casa que tem um perfil, que historicamente tem um perfil diferente daqui do que a gente faz no Esporte Interativo. E sem juízo de valor, lá é muito bom também, aqui é muito bom. Esporte Interativo. Mas é o que eu queria falar do Esporte Interativo, porque quando eu fui contratado pelo Esporte Interativo, as pessoas que mandavam falaram assim, cara, ó, a gente quer um comentarista vibrante, um comentarista que acompanha o narrador, que seja, e que vibre, e que fale uma coisa mais engraçada e tudo. Eu falei, pô, mas isso pode dar confusão. Ele não tem problema. Se der confusão, a gente vai te ajustando pra uma coisa. Pra menos, mas a gente mas quer vai pra isso. mais. A gente sempre quer erra isso. pra cima. A gente quer isso. Isso foi me falado lá. E eu me ambientei e tô aqui há quase 20 anos, então acho que tá bom. Acho que tá dando certo. Já tá mais que o... Que é diferente. Exatamente. Que é mais diferente. Então, esse é um ponto. Acho que o Felipe Luiz chegou pra todo mundo e falou, molecada, ó, vamos arriscar. Mas e se der problema? Se der problema, eu vou segurar. E vou trazer vocês pro coisa. Acho que isso é o que tá acontecendo hoje com o Flamengo. Então a troca do treino foi boa? Foi boa. Obrigado. Boa. E aí, só pra colocar, assim, eu me decepcionei muito do Tite também com a questão da gestão de pessoas. Só pra voltar num tempo que é a primeira vez que eu falei sobre isso. E o que eu falei aqui como uma espécie de feeling acabou se comprovando. O Léo Ortiz... Na educação. O Léo Ortiz não quis, porque acho que ele é um cara de um nível excelente, não quis falar a verdade que foi. E tem muita gratidão pelo Tite. E tem muita gratidão também, e acho que também era desnecessário ele trazer, porque ia... Já que ele já foi demitido, ia tumultuar o ambiente. Mas aí, como eu tô aqui, eu não tenho nenhum compromisso em melhorar o ambiente do Flamengo, ou não melhorar, não, eu tô aqui pra falar o que eu vejo. O Tite jogou o Léo Ortiz aos Leões. Isso hoje é tácito. É tácito. E o Léo Ortiz foi de muita educação. De uma educação, de uma fineza. Foi mesmo. Dizer, acho que ele se expressou mal, porque o fato é, ele estava acuado e ele jogou o Léo Ortiz ao Leão. Jogou mesmo. Ao deixar a possibilidade do Léo Ortiz ter pedido para não jogar de volante do Peñarol no Maracanã, e isso não aconteceu. Perfeito. Então, assim, por isso que eu saio decepcionado. O gestor de pessoas, e já é a segunda, tá? Porque eu vou dizer, e falei isso à época, estava ao vivo, na frente do estádio, não sei o que, da educação lá, lá de Catar, eu não engoli até hoje o time eliminado e o Tite pro vestiário. Aquilo não existe. Assim, porra, sempre achei, um gestor de pessoas, tido como bom, não faz aquilo. E agora, estando acuado, o Tite jogou um cara que aceitou fazer tudo que ele precisou aos Leões, como ele fez com o Léo Ortiz, talvez até no calor do momento. Ele estava 100% acuado. Você fez uma besteira te barrando o Léo Ortiz. Não, porque ele disse que era desconfortável. Ele disse isso lá atrás. Então, assim, ele jogou o Léo Ortiz aos Leões. E o Léo Ortiz foi de uma... Educação. De uma fidalguia de não, porque ele poderia ter falado. No dia, inclusive, Monique, nós estávamos nessa mesa, a Monique falou, o Léo Ortiz passou aqui e falou, hoje não. Porque porque uma coisa é você falar de banho tomado, 2 dias, 2 semanas depois, outra coisa é você falar no dia. Você tá com a cabeça com a cabeça quente, você poderia estar. Então, assim... Não, e mesmo no dia que ele falou, ele poderia ter usado outras palavras. Poderia. Mas ele foi numa educação, assim, plena e um respeito então, ao assim, Tite. Porque ele poderia ter esculhambado o Tite. Só para não trazer algo aqui, foi a primeira vez que eu falei aqui, e como eu não tinha informação, mas a gente sente alguma coisa, né? Para mim, o Tite estava acuado, e ao estar acuado, acabou jogando o atleta dele aos Leões, mesmo sem querer. E agora que passou rapidinho, isso no grupo não caiu nada bem, tá? Não caiu nada bem. E a questão dele acuado, a impressão que dá é que ele foi se acuando num ambiente onde, assim, a resistência é grande desde o dia que ele foi, não pra gente. Eu concordo com você, quando eu vi, eu falei, pô, talvez esse Flamengo precise realmente de uma estrutura mais equilibrada, sabe, que compita um pouco mais, seja um time com mais pegada. Mas assim, é o que a gente estava falando, de identidade de clube. Eu concordo que tem clube que vai para uma identidade, vai para outra e tá ganhando, tá tudo bem. Mas o Flamengo é um clube que é difícil esse tipo de discurso pegar. E esse discurso foi se... E aí quando o trabalho não tem mais aderência,
Aí, pra mim, é uma questão comportamental. E assim, também não tem informação que iriam derrubar. Não, realmente eu não acredito piamente que um grupo derruba. Isso pode acontecer, mas eu não acho que isso acontece toda hora como a gente pontua. Mas a questão de comportamento, o nível de intensidade que o Flamengo jogou. Hoje eu vi os 2 jogos ao mesmo tempo. No meio de semana eu vi, eu acho que em intensidade no meio de semana foi mais forte. E Renato, e o primeiro tempo hoje foi incomparavelmente menor de intensidade do que contra o Corinthians. É isso que Mas eu foi bom, então, né? No segundo, não, foi Sim, bom. sim. Foi bom, mas com outro perfil. É isso. No segundo, perde pressiona o tempo todo. Mas no primeiro, Porque meio aí, que deu porque uma aí é uma dosada de questão, energia. porque aí é uma questão de comportamento. Trabalho não tem do Felipe ainda. O que o Felipe fez foi conversar, Aqui, mobilizar, Aqui, ó. mostrar vídeo. Ele não conseguiu repetir sessões de treinamento. Talvez liberar para os caras se É arriscarem. isso, é isso. Agora, Então esse é o maior ponto ali do Flamengo nessa era Felipe Luiz, né? É a liberdade que ele dá para alguns jogadores. Pelo fato dele ter aposentado no final de 2024, de 23 na verdade, na última temporada, tá muito recente, então ele tem amizade com o Gabigol, com o Gerson, com todo o elenco do Flamengo que tava ali. Então os caras, que nem foi dito, né, vão correr por ele, vão se esforçar por ele pra fazer com que esse time consiga jogar aquilo que a torcida espera. Então o Flamengo totalmente diferente. Você vê que acabou aquele negócio de preguiça, de você ver o Flamengo com a bola e não se esforçando muito. E é isso que a gente pode ver, né, nesses últimos 2 jogos, contra o Bahia hoje e também contra o Corinthians no meio de semana ali pela Copa do Brasil. Foi isso, um time mais ativo, indo pra cima, é claro. Não dá pra pressionar 90 minutos, porém o Flamengo tenta, vai se esforçando fazer jogadas que o Tite não faria, né, de maneira alguma. Diz aí o que você achou do jogo, você concorda, você discorda da opinião dos comentaristas? Opine abaixo, que é importante saber o que vocês pensam. E daqui a pouco voltaremos com mais informações. Até logo mais, valeu!